Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu, aleluia. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre, Senhor. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Meus irmãos, minhas irmãs, é uma enorme satisfação revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciar esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um momento tão maravilhoso que Tu nos concedes em nossas vidas, de podermos abraçar com a Tua Palavra, estudar a Tua Palavra, nos alimentarmos dela, saciarmos a nossa fé e assim podermos trilhar nos caminhos que Tu nos tens confiado a nossa missão. Nos abençoe, Senhor, com Teu Santo Espírito e nos guie para a devida compreensão do tema e que também tenhamos condições de praticar e de ensinar aquilo que nos serve. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Hoje estudaremos sobre arrependimento e perdão. Temos aqui 1 João capítulo 1, verso 9, que diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, isso aqui é uma promessa muito bacana, é uma garantia para nós que somos pecadores e propensos a pecar, propensos a cair o tempo todo, tropeçamos o tempo todo. Precisamos estar realmente aqui versados nessa promessa para que nós consigamos de fato sermos vitoriosos. Nós temos um relato bíblico no livro de Êxodo, no capítulo 32 até o capítulo 34, onde tem um relatório triste da história do povo de Deus. Aquela história que Moisés subiu lá para o monte e o povo acabou pressionando Araão, e Araão, com medo, foi lá e fez o bezerro de ouro, e todos conhecem a trágica história que resultou naquilo. Araão cedeu.
E o que nós temos aqui no verso áureo comprova o mesmo que se deu lá nos dias de Araão. Araão se arrependeu, Araão pediu perdão, Deus o perdoou, Deus o limpou. E Araão ali, ele não era selecionado ainda como um sacerdote, não tinha sido construído ainda um santuário, não tinha o serviço sacerdotal ainda, mas ele se tornaria o sumo sacerdote depois de ter arrependido desse pecado. Deus o perdoou desse e de vários outros que como mortal ele teria cometido. E assim, comigo e com você é a mesma coisa. Deus sempre busca se conectar conosco. E nós precisamos de validar esse acesso que Deus tem conosco o tempo todo. Porque depende da nossa validação, da nossa aceitação, para que realmente possamos estar então conectados. Deus não força a entrada no coração de ninguém, não obriga ninguém a fazer nada. Nós somos livres. Mas a conexão é fundamental, porque através dessa conexão nós sempre analisaremos o nosso comportamento e onde erramos, onde pecamos. Se estamos conectados, Ele irá nos conduzir ao devido arrependimento e à reconsagração com o Senhor. E com quem quer que seja que nós tenhamos atingido. No segundo tema, nós temos a correria da vida. Irmãos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do versículo 40 até o 42, nós temos um relato interessante, onde Jesus foi visitar a casa de Marta, Maria e Lázaro. E quando ele chega lá, Marta ficou nos afazeres da casa, cumprimentou ele e tudo. Olha, o senhor dá licença que eu vou lá ajeitar a casa e tudo. E a Maria ficou o tempo todo do lado de Jesus. E Marta, mais tarde, no desenrolar da conversa, acabou criticando a situação de Maria, próximo de Jesus. E Jesus alegou para ela que ela ficou com a melhor parte. E que, insinuando para ela que ela também deveria ter feito o mesmo. Tá certo que quem é que ia preparar a refeição, quem é que ia fazer isso ou fazer aquilo. Mas o que Jesus disse é que nós não devemos priorizar nada além do reino de Deus. Priorizar o reino de Deus. O resto acharia espaço para conectar normalmente. Nós sabemos que o próprio Cristo multiplicou o pão quantas vezes. Então é algo muito especial a presença do Salvador. E nós estamos falando da presença física aqui desse relato que aconteceu. Mas quantos que não conseguem se relacionar nem entre si, nem com a família? Nós temos 2 mandamentos na Bíblia que constantemente são pisoteados sem as pessoas perceberem. O sábado, porque o dia a dia não deixa as pessoas guardarem devidamente o sábado, lembrar desse dia, que é o dia que Deus pediu para eles, e honrar pai e mãe. As pessoas, com a correria do dia a dia, não têm condição nem de estar presenciando, visitando os pais, conversando, vendo como é que eles estão. E isso é muito complicado, porque dessa maneira, se distanciando dos pais, deixando os pais distantes, é uma forma de abandono. E enquanto a gente tem, então, os pais, precisamos estar conectados com eles também, porque através desse contato constante, nós conseguimos manter uma harmonia bacana de troca de sabedoria que a vida nos oferece. Nós aprendemos com eles, ensinamos também para eles. Todos nós aprendemos uns com os outros o tempo todo, mas é muito importante lembrar do mandamento e não esquecer jamais de colocar eles em nossas prioridades também, que é muito importante. O que a ideia desse tema que nós estamos estudando não é dizer o que deve ou não ser feito por cada um, seja no sábado, seja no relacionamento familiar, mas usar isso de ilustração para que não deixemos que o nosso relacionamento nem com Deus e nem com o semelhante seja desgastado por causa das desculpas que nós usamos
para não fazer o que deve ser feito, para não agir da forma que deve ser agido. Entende? O terceiro tema, convicção do Espírito Santo. Isso aqui é algo muito delicado, irmão, porque no Evangelho de João, no capítulo 16, o verso 8, nos apresenta qual é a missão do Espírito Santo, que é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é um membro da divindade que está no nosso planeta desde o Pentecostes, lá nos dias apostólicos, que ele desceu, está em missão aqui na Terra ainda. E ele que trabalha conosco esse propósito de nos sensibilizar com relação à palavra de Deus, nos inspirar, nos iluminar, para que nós possamos não só compreender, mas poder também praticar e ensinar a palavra de Deus. É Ele que nos condiciona, nos favorece a condição de entendermos que nós erramos, de nos arrependermos e de buscarmos o perdão. Ele nos apodera para que possamos ter condição de pedir perdão quando erramos. E não é fácil buscar o reconhecimento das próprias atitudes, muito mais ainda, não é fácil ir lá se reconciliar quando estamos errados. A tendência normal da humanidade é endeusar o próprio eu. E isso é feito de que forma? Criando justificativos para as atitudes erradas. Não, mas ele mereceu, não, mas tá, mas não, tá certo, eu exagerei, mas não foi tanto também não. Então, não é por aí, sabe, irmão? A matemática não fecha desse jeito. Ou tá certo ou tá errado, não tem meio termo nessa questão. Ou nós fomos grossos, ou nós erramos, ou nós pecamos, nós cometemos a falta ou não. E a tentativa de sempre justificar o porquê de que fizemos algo errado, no fundo, estamos procurando nos endeusar o nosso próprio eu. Camuflar a nossa tendência pecaminosa com a vestimenta falsa de justiça própria, que não existe nada de justiça própria, que a nossa roupa é imunda pelo pecado. Só as vestes de Cristo é que nos cobre e nos liberta de fato, e nos mantém limpos e principalmente reconciliados com Deus e com o semelhante. No livro de Oséias, no capítulo 6, irmãos, nós temos uma reflexão bacana sobre o trabalho do Espírito Santo conosco. E ali Deus chama a atenção de algumas tribos que estavam, e de Israel de um modo geral, que vinha pecando gravemente. E ele abre mostrando que o Espírito Santo derrama a chuva, temporã, serôdia, assim como na natureza tem a chuva serôdia e a chuva temporã. Chuva temporã para preparar o solo para a semente e a chuva serôdia para a colheita. Nós no Pentecostes tivemos a temporã do Espírito Santo, como indicado aqui no livro do profeta Oséias e outros textos da Bíblia Sagrada também. Mas, irmãos, a serôdia é a que nós estamos aguardando para hoje. E como receber a chuva serôdia se nós não estivermos plenamente conectados com o Espírito Santo e com a nossa missão que Deus nos confiou aqui neste velho mundo? Como será isso? E Deus mostra aqui o porquê que às vezes isso se atrasa na vida de muitos e até mesmo da igreja, porque aqui no antigo Israel, ele reclama ali, por exemplo, de Efraim, que vinha praticando violência aberta, e de Israel um tempo todo, mostrando que até a liderança judaica vinha praticando vilania, crueldade, tirania, irmão. A própria liderança judaica. Então, o povo de Deus estava tão desconectado que do menor ao maior, a coisa estava totalmente desenfreada e sem rumo, irmão. Isso é muito grave. Isso não mudou, porque dentro da igreja tem líderes que continuam fazendo a mesma coisa. Os donos de igreja põe e tira quem quer, faz do jeito que quer, manipula.
Não deixa o Espírito Santo tomar o espaço para fazer o que precisa ser feito. A verdade precisa ser dita e as pessoas não têm tido preferência de ouvir a verdade. Têm preferido ouvir aquele sermãozinho de água de batata para agradar principalmente os grandes dizimistas e ofertantes da igreja. Irmão, a palavra de Deus, ela precisa ser dita, precisa ser expressa com clareza, para que a igreja acorde, para que as pessoas, que os cristãos acordem e possa de fato cumprir com a missão como indivíduo e como igreja que Deus tem confiado a todos nós como cristãos sobre a face da terra. Essa reclamação aqui foi feita para um povo que lá no antigo Israel estava agindo com plena ignorância voluntária, ou seja, ignorando fatos. Pessoas que estavam ignorando a verdade e vivendo de forma fria e até calculista. Precisamos de nos atentar quanto a isso, porque a palavra de Deus, a verdade, ela tira as pessoas da zona de conforto. Isso é muito comum. E isso traz transformação para nós. Porque ao tirar da zona de conforto, promove a reflexão. E a reflexão, se estamos conectados com a palavra, se estamos conectados com o Espírito Santo, irmãos, isso é grandioso. Nos lapida, como um barro mole na mão do oleiro. Deus, o Espírito Santo, Ele nos lapida. Se tivermos a convicção do Espírito Santo para conosco. Para isso basta aceitá-lo. Arrependimento verdadeiro. Quarto tema. Irmãos, nós temos no Testamento, tanto o Evangelho de João, quanto o próprio João Batista e o próprio Cristo, proclamou para que arrependam-se, porque está próximo o reino do céu, como está lá em Mateus 3,2. Mateus 3,2 está falando exatamente isso, o que João Batista teria dito. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Marcos capítulo 1, verso 15. E também em Lucas capítulo 24, verso 46 e 47. São palavras, meus irmãos, inspiradas pelo Espírito Santo, que nos levam a realmente nos arrepender da condição morna que muitas vezes a maioria absoluta está vivendo dentro da igreja. E desqualifica para o reino de Deus as pessoas que estão na mornidão, porque lá no Apocalipse, no capítulo 3, a última mensagem para o último período da igreja é que se eles continuarem mornos, eles serão vomitados da boca de Deus. O que Atos dos Apóstolos 3, 18 e 19 fala, nos inspira todo esse relato que nós vemos aqui agora há pouco. Nós precisamos, como Atos 20 e 21 nos comenta, nós precisamos de ser conduzidos ao arrependimento e ao verdadeiro alicerçamento da nossa fé, irmão, para que tenhamos realmente poder para seguir em frente na nossa jornada e cumprir com a nossa missão. No quinto tema, graça suficiente. A graça de Deus está exposta para todos nós. Lembra que em Salmo capítulo 103, verso 8, diz que o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. De fato, foi isso que aconteceu lá no Êxodo. Deus é tardio em irar-se, mesmo lá, quando Araújo fez aquela presepada lá do bezerro de ouro com todo mundo, Deus foi misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e aceitou a intercessão de Moisés. E eles foram vitoriosos, por causa da misericórdia de Deus, porque a graça sempre foi e é suficiente. Nós é que não somos suficientes em nós mesmos, mas conectados nele nos tornamos suficientes e não autossuficientes, porque na salvação é Ele que nos mantém salvos, não nós mesmos, mas precisamos aceitar. Se aceitamos, Ele nos salva. Se não aceitamos, estaremos perdidos. Vestes mais caras, sexto tema. Irmãos, nós vimos uma parábola em Mateus capítulo 22, de 1 a 14.
onde o indivíduo manda chamar as pessoas normais para vir para a festa, para as bodas, e ninguém quis ver. Aí o que aconteceu? Ele manda chamar a ralé, todos, sair para tudo quanto é canto, beco de estrada, chamar todo mundo, e que todo mundo recebesse uma roupa apropriada para entrar na sala nupcial, para estar na sala das núpcias. E ali, no verso 7, apresenta que a ira de Deus se manifestou contra aquele primeiro grupo e mandou queimar a cidade e a casa deles tudo, representando a chegada de Cristo, quando, segundo aos Tessalonicenses 2,8, fala que então será revelado o iníquo, a quem o Senhor disfará pelo resplendor da sua vinda, pelo assopro de sua boca. E lá em 2 Pedro 3:8-12 também, comenta a mesma coisa. Que os céus ardendo se fundirem e as obras que nela há, todas se queimarão, havendo pois de perecer todas essas coisas. Mas tudo por causa do iníquo, do ímpio. Mas o servo de Deus vai ser arrebatado ao encontro com o Senhor nos ares. A parábola representa muito forte isso. E depois nós temos aí também, lá na altura do verso 10, tanto encontrou e veio pessoas boas e pessoas más nessa festa. E dentre os maus que vieram e receberam a roupa, só conta a história de um que não quis vestir a roupa. Ou seja, tanto bons quanto maus recebem as vestes de Cristo, está firme para a festa e consegue o arrependimento e a salvação necessária para viver no reino eterno. Contudo, para deixar de ser mal, precisa de estar com as vestes de Cristo, porque Ele nos perdoa e nos limpa e nos dá as vestes novas. Contudo, se rejeitarmos vestir as vestes de Cristo, o que aconteceu com esse outro que rejeitou? Foi jogado para as trevas, perdeu a salvação. Então é uma alegoria muito forte. E no verso 14 tem o ponto mais forte disso aí tudo. Todos são chamados, muitos são chamados, poucos são escolhidos, porque poucos escolhem a Deus. 7º tema, plantio e colheita. Oséias capítulo 10, verso 12, nos diz o seguinte: semeiem a justiça e colham a misericórdia. Lavrem o campo não cultivado, porque é o tempo de buscar o Senhor até que Ele venha, e chova a justiça sobre vocês. Olha, interessante aqui, inspirado em Filipenses 2, 12 e 13. Nossa parte é voltar-nos para Deus, segurar a mão e permanecer ligados a Ele. O restante, Ele mesmo realiza em nós, porque nós estamos conectados pela graça. Ó Senhor Deus, tem de misericórdia de nós, fortaleça a nossa fé e nos capacite a te servirmos em espírito e em verdade. Santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Prepare-nos para o teu reino. Te suplicamos e te agradecemos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer